Olá, pessoal! Aqui é a professora Elaine, do Colégio José Luiz Gore de Mandaguari. Hoje nós vamos aprender a instalar o Aula Paraná, que não tem consumo de dados. É um Aula Paraná gratuito do governo, porém só vale para sistema Android, ok? Para instalar, você vai ter que ter primeiramente o Wi-Fi ou 3G para ser consumido. Então, para instalar o app, precisa tanto do 3G que nós vamos ter que consumir ou do Wi-Fi que você tenha por aí. Então, a primeira coisa é entrar lá no nosso Play Store e digitar Aula Paraná. Então, deixa eu colocar aqui Aula Paraná e nós vamos procurar Aula Paraná. No meu já apareceu porque eu acabei de selecionar, procurar para vocês. Então, eu venho em instalar. Eu estou usando o meu 3G ou o meu Wi-Fi, ok? Então, instalando. Ele não demora muito, ó, para instalar. Ele é bem rapidinho, então não vai consumir quase nada seu. E vamos supor que você não vá abrir ele agora. Então, ok, não tem problema algum de você não abrir. Então, se eu não abrir, não tem problema, já consumiu o meu 3G, tudo certinho, ou já usou o meu Wi-Fi, ótimo. Então, eu vou até sair daqui, ó. Sair daqui e vou na minha página lá onde ficam as coisas que eu baixei. Então, ali do ladinho, a última coisa é o meu Aula Paraná. A partir do primeiro acesso, o que é que vocês têm que fazer? Desligar o Wi-Fi. Se foi pelo Wi-Fi que vocês baixaram, tem que desligar. O meu eu já desliguei, tá? Somente tá o dados, né? A parte de dados móveis ligado. Esse precisa estar ligado, ok? Aí eu venho aqui e vou abrir pela primeira vez. Então, abrindo o nosso Aula Paraná, aqui. Na hora que a gente vai abrir, ele vai pedir, vai falar algumas coisas pra gente, a gente tem que seguir. Então, aqui, primeiro é ler os termos, tal, concordar e prosseguir. Ok. Aí ele vai pedir o seu, lá do aluno, o CGM, e como senha a data de aniversário, e o meu é o meu RG, né? Tem que ter a letrinha P, já tá aqui, e eu venho para colocar a minha senha. Então, a minha senha é específica aqui e tal, e eu vou colocar a minha senha onde eu tenho acesso a isso daí, certo? Coloquei, vou enviar e ele já vai entrar aqui, ó, num lugar onde é para assistir com dados isentos. O que é para fazer? Se eu tiver no Wi-Fi, ele tá falando aqui nessa parte que é para eu desligar. Porque se eu tiver com o Wi-Fi ligado, ele não vai para para o não uso de dados. Então, como o meu já está desligado, então na hora que eu clico aqui, ele vai numa outra página para mim, dá uma olhada. Ele vai ter que, ele vai ter que mostrar a solicitação de conexão. Mostrando isso aqui, o que ele está falando? Ele está dizendo que eu vou utilizar a parte, um ícone será exibido na parte superior da sua tela enquanto o VPN dos dados ali estiver sendo usado. Isso daqui, vocês vão ver que vai aparecer um cadeadinho, uma chavinha lá em cima na hora que eu estiver usando o meu app, tá? Então, eu vou clicar em OK e vou entrar em alguma turma, porque até aqui eu não sei ainda se está usando ou não está. Então, como eu sei que está tendo aula agora do 7º ano, se eu não estou enganada, então vamos entrar aqui e vai ter um tiozinho ali falando, olha lá, vai ter uma aula ali. Então, o que nós queremos? Nós queremos ver se realmente está usando ou não os dados. Então, vão lá em cima e deem uma olhada. Lá tem a hora,
O Aula Paraná que eu abri e do ladinho tem uma chave. Estão vendo aquela chave? É o que indica que não está consumindo meus dados. Então, se você entrar no seu Aula Paraná e não aparecer aquela chavinha, significa que você não consegue utilizar sem gastar os seus dados móveis, ok? Outra coisa que a partir do momento você faz também aqui é estender para o Google Sala de Aula ou Google Classroom. Então, o que nós podemos fazer? Entrar nesse app por aqui também sem o consumo de dados móveis. Tá escrito ali, ó, acessar o Google Classroom. Então, eu venho aqui e vou acessar. Como é a minha primeira vez, o que vai acontecer? Ele vai pedir todos os meus dados. Então, nesse caso, ele pede para fazer o login. O que vocês vão ter que fazer? Colocar o seu e-mail @escola aqui e também a sua senha, que é a sua data de aniversário. Fazendo isso, você vai ter acesso a toda a parte do Google Sala de Aula também. Eu não vou colocar aqui, porque a intenção hoje não é essa, mas o que você precisa é simplesmente disso. Então, é bem fácil, ok?